A história começa com Whisper explicando para Silver quem é Mimic. Para quem não se lembra, Mimic era um antigo amigo da Whisper e parte do seu bando, os Diamond Cutters originais. Só que após a traição do grupo, Whisper foi a única restante. Então, ela e Silver resolveram tramar uma armadilha para ele. Mas eles ficaram seguindo o cara o dia todo e ele não fez nada de suspeito. Silver fala que quando notou os olhos dele mudarem de cor era porque ele estava em perigo e talvez ache que, se der um susto no duo, ele se transforma no Mimic. Então Pratinha resolve levantar o pé do duo para ver se ele se transforma, mas de novo a Lanolin intervém e pede pro Silver parar. Lanolin manda Silver sair e dá um esporro nele, mas Whisper chega falando que eles estão tentando para um monstro maior que é o Mimic, ele é a prioridade. Whisper não quer mais esperar para ter provas sobre o Mimic que age agora, mas Lanolin não deixa e já dá um coice nela. Lanolin fala que tanto ela quanto Whisper são soldados e precisam se controlar e falar uma com a outra como se fosse um time. Mas Whisper passa uma rasteira na Lanolin e parte para a briga, enquanto isso um bando de curiosos começa a se amontoar em volta. Silver vai atrás do duo que está se afastando da multidão. Ele consegue encurralar o duo com cadeiras e mesas, mas o vilão ainda mantém a pose de inocente. Silver pega uma cadeira e faz duo sentar para ele confessar os crimes, mas o vilão é malandro e se joga da cadeira fingindo que foi atingido por ele. As pessoas começam a falar que ele se machucou muito. Joe pede uma ambulância pro duo e Whisper começa a tremer achando que acusou uma pessoa inocente. Tangle aparece para confortar Whisper que está em choque. Joe tenta entender quem começou a situação e Silver explica que ele achou que o duo fosse lutar de volta ou se transformar ou qualquer coisa desse sentido. Lanolin volta em manter o Silver fora do grupo até ele conseguir se controlar, e Whisper concorda porque ela não quer mais dar a ordem errada para ele. Joe pede para Tangle voltar também, já que ela também é uma membro fundadora. Com pesar, a Tangle volta para a saída de Silver. Por isso do futuro vai embora com amargura no olhar de quem sabe que fez besteira. Duo fica muito satisfeito. Mais tarde o desgraçado está comendo a comida do hospital e Joe aparece para pedir desculpas para ele. E até se recuperar, Joe pede para ele trabalhar junto com ela. O duo fica feliz e se diz bem honrado para trabalhar com a Joe, mas a gente sabe que é uma farsa. Ele até tira o suporte do braço dele. Enquanto isso, nas ruínas de Emeraldville, Sonic e Blaze estão com muitos pacotes de comida e até brincam de como o Sonic é rápido e a comida tá quentinha. Eu não tô sendo pago para falar isso. Eles passam pelo Silver que tá na sua casinha de jardinagem, ainda muito abatido pelo que aconteceu. Blaze vai lá conversar com ele e pergunta se ele tá bem, mas responde que não porque estragou as coisas de novo. Mesmo com o conselho do que o Espio deu pra ele lá na Sonic Annual de 2022, ele não consegue fazer as coisas direito. Blaze olha em volta e percebe que Silver ainda tá tentando encontrar o seu próprio lugar no mundo. Mas assim como ele quer fazer o seu Jardim da Vitória florescer e colher seus frutos, ele deve escolher se vai atingir esse objetivo com ações proativas e corajosas ou com pequenos esforços. Silver olha para sua enxada e cita a frase que a própria Blaze disse para ele lá na Sonic Annual de 2019: escute e providencie. Silver agradece a sua amiga por sempre saber o que dizer para as coisas fazerem sentido para ele, e a princesa por sua vez responde que sempre que o Silver quiser escutar, ela estará lá, disposta a ajudá-lo. Mas o momento fofo cuticute é interrompido quando o Sonic aparece do nada tomando refrigerante e barulhando tudo. Repare que isso sempre acontecia nas histórias em quadrinhos feitas por fãs, mas agora está acontecendo em uma oficial. E para alegria dos fanfiqueiros, Sonic diz que Silver e Blaze ficam muito bem juntos. O casalzinho fica envergonhado e o Sonic continua dizendo que o Silver e a Blaze estão sempre em sincronia, sempre completando um ao outro como uma perfeita dupla, mais ou menos igual ele e o Tails. Sempre confiando um no outro e cobrindo os pontos fracos. E assim, Sonic vai embora e leva comida para o Tails e a Amy. Quando Sonic vai embora, Silver não sabe dizer se ele é o cara mais legal do mundo ou se devia jogar um carro na cabeça dele. Referência a Sonic Generations, em que Silver é um chefe e tem que jogar carros em cima do Sonic. Blaze acha que Sonic e Silver são parecidos, pois ambos têm imenso poder e preferem usá-lo para proteger os outros e agir de maneira direta e decisiva. Silver responde que é por isso que ela está em sincronia com eles, pois ela também é assim. Afinal, Blaze é uma princesa de um império e tem grande poder por sua própria posição. Isso por si só já faz ela ser uma pessoa difícil de se aproximar, mas ela usa todo o seu poder para proteger as pessoas não porque ela tem que fazer isso, mas porque ela quer e pode. Blaze fica encabulada e come o seu bolo. Meu Deus. Ela percebe que estar no mundo do Sonic faz bem pro Silver e para ela mesma. Então é por isso que ela resolve chamar seu amigo do futuro para vir explorar e aprender mais sobre o mundo do Sonic juntos. E não há melhor tempo do que o presente.
Silver fica feliz pelo convite da amiga e pela piada com viagem no tempo. Ele pergunta onde ela quer ir agora e a gata responde que quer ir para a cidade de Soliana, que é uma bela cidade nessa época do ano. Para quem não sabe, a cidade de Soliana é a cidade onde se passam os eventos de Sonic 2006, onde o Silver teve a sua primeira aparição.